Você já se perguntou por que tantos casamentos parecem tão difíceis? Será que realmente existem almas gêmeas? E qual é o verdadeiro papel dos relacionamentos na nossa jornada espiritual? Neste corte, vamos mergulhar em ensinamentos do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, e entender, segundo a visão da espiritualidade, os 3 tipos de casamento que existem na Terra. Vamos falar sobre resgates espirituais, almas afins, almas gêmeas e até uma revelação surpreendente sobre a possível reencarnação de Allan Kardec em Chico Xavier. Esse trecho traz reflexões profundas e histórias reais que vão mexer com a sua forma de ver os relacionamentos e a missão de vida de grandes espíritos. Assista até o fim, porque essa conversa pode transformar o jeito como você compreende o amor, o perdão e o seu próprio caminho espiritual. E olha, se você me permite, só para terminar de responder a sua pergunta, no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico, nós temos uma mensagem da Dona Laura, um espírito muito conhecido que tem muito lastro aí no pensamento do brasileiro, e ela vai dizer que aqui no nosso planeta, no planeta Terra de Provas e Expiações, existem 3 tipos de casamento. E ela vai dizer que existe a união de almas gêmeas, e aí numa definição que não contradiz a definição do Livro dos Espíritos, é uma outra definição que foi proposta por Kardec na Revista Espírita e sobre a qual Emmanuel também falou através da psicografia do Chico. Isso é muito raro. Ela vai dizer que também são muito raras as uniões de espíritos afins, mas são um pouco mais numerosas. Agora, a grande quantidade, a grande maioria esmagadora aqui na Terra são uniões de espíritos que estão resgatando reciprocamente. Então, esses espíritos, ali no contexto de montar um planejamento reencarnatório, eles, entendendo que tem dívidas recíprocas, decidem, vamos tentar pelo matrimônio, sublimar um pouco mais essa relação, tentar através do amor, redenção e perdão. Então, por isso que é tão difícil o contexto do casamento aqui no nosso planeta, porque normalmente são espíritos que estão resgatando. Então por isso que dá tanta confusão dá aí, tanta né? confusão. É um resgate confuso. Aliás, eu lembrei, muito confuso, né? Porque eu lembrei de um caso que aconteceu com a minha tia-avó, Nair Machado Pascoal. Ela era aqui de São Paulo, morava aqui. E ela, natural de Belo Horizonte, ela viveu a sua infância em Pedro Leopoldo e conviveu com Chico na infância, porque ela era de 1914. Então, desde os primeiros anos da sua infância, ela conviveu com Chico. E aí, ela ainda solteira e pensando nessa dificuldade, né, de achar um companheiro para se casar e tudo. Depois, em 1939, ela vai se casar com meu tio Silvio. E ela falou com Chico, Chico, está tudo errado. A pessoa devia ser assim, veio do mundo espiritual, certo, reencarnando, para encontrar com a sua alma gêmea aqui na Terra. Mais fácil, né? né? E todo mundo se acertando e tudo. Aí ele riu para ela e falou com ela assim, Nair, esse mundo que você está querendo é só daqui 500 anos. Lá pelo ano 2500 a Terra vai ser assim. Por enquanto tem muita gente resgatando coisas do passado. É muito interessante isso, porque é como se fosse um processo de cura mútua, em que um cura o outro para conseguir se curar, não é? E aí é todo esse processo de adaptação de um ser com o outro dentro dos espelhos, das dificuldades, das limitações e dos traumas de cada um. Tem que ter renúncia, você tem que ceder, não é? O outro também tem que ter renúncia, tem que ceder em alguma parte para que haja ali um acordo comum. E acho que essa perspectiva que você coloca, ela é bem adequada, porque quem se odeia se amarra, quem se perdoa se liberta. Então, se através dessa articulação, né, que Deus pensou que seria suficiente para que esses espíritos pudessem caminhar de forma mais harmônica, se através dessa articulação existe perdão, existe amor, certamente, e mesmo que eles não continuem como um casal, né, nesse formato, mas certamente seguirão mais felizes e sem débitos do passado. Quem se odeia se amarra. Essa aí é... Essa é a lei. Se aprisiona. Então. Se amarra. Deve ter muito casal aqui nesse chat assistindo a gente que tá meio amarrado aí pelo ódio, não é verdade? Não é? Que Deus os guarde. E guie. Vou fazer uma última pergunta só pra gente encerrar esse tema, porque assim, eu sei que vocês já responderam isso, mas sempre todo mundo fica criando especulação com relação às reencarnações de vocês, que
um seria um seria outro, e aí se encontraram, então são almas que sempre estiveram entrelaçadas. Mas se eu não me engano, vocês responderam que vocês não olham ou não dão tanta importância para quem o JP foi, para quem o Geraldinho foi antes dessa vida. Certo? Isso é verdade, a gente não pensa nisso. É isso. Isso não é importante. Para Para nós não é não importante. era. Porque eu lembro que existia muita ventilação, né, ou melhor, especulação de que o JP seria Emmanuel. Não teve isso? Aconteceu bastante. E aí o próprio JP... Eu acho que isso acontece, né, com todas as pessoas que têm uma certa idade no Brasil e que estão no contexto do espiritismo cristão. Acho que há muitos candidatos a Emmanuel, nós já conhecemos alguns até bem inteligentes, assim, algumas experiências mais desagradáveis, outras mais interessantes. E eu acho que é muito complicado, e eu acho que esses jovens que são candidatos a Emmanuel, eles precisam focar nessa encarnação, porque do contrário isso pode ser um motivo de bastante sofrimento, porque existe uma idealização e é comum que a consciência e uma cobrança, né? É comum que a consciência encarnada aqui na Terra idealize, né? Idealize o perfeito, idealize aquilo que ela enfim, aquilo com que ela aspira, e eu acho que se a pessoa se prende nesse aspecto de uma encarnação passada, ela vai certamente deixar de viver o presente e pode colher consequências bastante desagradáveis, porque isso pode gerar um nível de obsessão e pode gerar um nível de foco equivocado na vida, e nós estamos aqui para construir um futuro melhor e não para viver presos no passado. Eu me lembro quando a dona Sônia Barçante, uma amiga de Chico Xavier de Araxá, que presidia a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, quando ela ficou sabendo que Chico tinha visitado o menino encarnado Emmanuel, né, e contou para ela, muito feliz, que ele tinha visto o menino já em fase bem infantil e que ele já estava de volta à Terra, ela perguntou para o Chico assim: Chico, como é que nós vamos saber quem é o Emmanuel? E a resposta do Chico foi muito basilar, porque ele disse assim: vocês o reconhecerão pelas obras. Então, gente, eu acho que é só o tempo que dirá. Né? Isso, né? É pelas obras. A mesma coisa aconteceu com Chico Xavier, né? Ele voltou à carne, humildezinho, dizendo que não era nada, que do nome Francisco ele só tinha guardado um cisco, que ele era uma parede podre onde se afixavam os cartazes do Evangelho, que ele era uma formiguinha trabalhando, carregando as suas obrigações. Mas passados 92 anos de sua existência, 75 anos dedicados à psicografia espírita cristã, ao trabalho da caridade, sempre focando na figura de Jesus e Maria como seus mais altos guias e mentores, ele deixou uma obra, um rastro de luz tão grande, né, no mundo, que até hoje já são 549 livros publicados, sem falar nos livros biográficos sobre ele, que já somam mais de 250 livros, e sem falar nos livros de outros autores que estão estudando a obra dele, né? Então veja, que homem é esse? Não é? Certamente a reencarnação, na minha opinião, do apóstolo de Jesus, João Evangelista, e mais recentemente do próprio codificador da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Mas isso demorou um tempo. Não é? Ele, no início da vida dele, ele não chegou dizendo que ele era Kardec. Não é? Embora, conversando comigo, ele tenha confessado que desde os 5 anos de idade, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo com 5 anos de idade. Nossa. Ora, ele só conheceu o Espiritismo com 17 anos de idade, em Pedro Leopoldo. Como que com 5 anos ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E passaram-se o tempo, só em 1992, que isso ocorreu quando ele já tinha então 82 anos de existência, em 1992,
que ele nasceu em 1910, é que ele assumiu lá em Uberaba, para nós, para os amigos mais próximos, que ele de fato era a reencarnação de Kardec. Por quê? Porque naquele momento a obra já estava feita. Ele não tinha nada a esconder, não é? Então a gente, desculpa, Não, pode falar. A gente tem 3 grandes fatores aí que você falou. Ele lembrar aos 5 anos, né? Porque Sim. essa parte que todo mundo vai querer rever dessa live aqui. Então eu vou deixar bem claro. O Geraldo Lemos Neto está afirmando que o Chico Xavier é a reencarnação do Allan Kardec. Sem sombra de Sem dúvida. sombra de dúvidas. Porque vem muita gente falando que isso não é possível, que não sei o que. Tudo bem, mas nós estamos... Eu convido as ouvindo pessoas a estudarem. Exato. Né? Vão estudar. Temos vários autores que publicaram livros magníficos sobre isso. Por exemplo, o Dr. Weimar Muniz de Oliveira, que presidiu a Federação Espírita do Estado de Goiás e a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas durante anos, publicou um livro exemplar, que é A Volta de Allan Kardec. Ele duvidava, mas aí ele fez a técnica forense de pesquisa para achar a verdade, e um livro de 500 páginas, e no final ele afirmava realmente que Chico era Kardec. Outros livros, como o grande amigo de Chico Xavier, desde 1969, Adelino da Silveira, publicou o livro Kardec Prossegue. Antes ele tinha publicado Chico de Francisco e depois Kardec Prossegue, no qual ele, por causa desse livro que a reencarnação de Kardec surgiu mais publicamente no movimento espírita, e ele próprio, que está encarnado até hoje em Mirassol, São Paulo, fala que o livro só foi publicado com a autorização e a revisão do próprio Chico. E há exemplares assinados, Não acho é? que é bom ressaltar. Exatamente. Né? Nós temos vários, cerca de 50 exemplares autografados pelo próprio Chico. Ele distribuía para todo mundo isso, e isso depois de 1992, né? Nós temos o Carlos Bacelli de Uberaba, que publicou já 2 livros sobre o assunto. Um deles chama-se A Reencarnação de Allan Kardec, e vários outros estudos, né? Eu fiz uma série de estudos por internet sobre a volta de Kardec em Chico Xavier. Foram 11 programas, mais de 20 horas de gravação, mostrando os dados, as coincidências, entre aspas, né? A variada gama de testemunhas, né? Nós estamos falando aí de mais de 100 pessoas que, de uma forma direta ou indireta, acabaram ouvindo isso do próprio Chico, né? Então, e outros médiuns também, né? Nós temos cerca de 120 mensagens recebidas por diversos médiuns do Brasil e de Portugal, afirmando a mesma coisa. Quer dizer, os espíritos afirmando isso. O controle universal dos É o espíritos. controle universal do Kardec, ensino dos espíritos. Enquanto a parte contrária não tem nada disso, né? Apenas a opinião de que não pode ser. Então são vários fatores para chegar nessa conclusão. Exato. Tá maravilhoso. E como vimos, nada é por acaso nos caminhos do espírito. Seja através de um casamento desafiador, de um reencontro de almas ou do reconhecimento de grandes missões reencarnatórias, tudo faz parte de um plano maior, de aprendizado e evolução. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre isso e se inscreva no canal. Aqui a gente fala de alma para alma, com respeito, profundidade e muita luz no coração. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e me conta aqui nos comentários. Você acredita em resgates espirituais nos relacionamentos? Já sentiu que viveu algo assim? Vamos seguir juntos nessa jornada de despertar e autoconhecimento. Até o próximo vídeo.